Bom, eu quero, na condição de vice-presidente da Comissão de Educação, em meu nome e em nome também do senador Douglas Sintra, agradecer aqui à Confederação, né, aos nossos convidados aqui que acolheram o nosso convite, né? Quero rapidamente aqui fazer umas considerações aqui iniciais, que esta reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual sou vice-presidente, tem o objetivo de debater a situação enfrentada pelos artesãos brasileiros que não contam ainda com a regulamentação de sua profissão e que defendem, que não contam ainda com a regulamentação de sua profissão e que defendem também por políticas públicas que atendam aos seus anseios. Eu quero aqui só rapidamente fazer um destaque aqui, senador Douglas Sintra, porque, veja bem, né, o que nos levou exatamente a mim e a Vossa Excelência a apresentar este requerimento para a realização da presença à audiência foi exatamente a solicitação feita pela Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil, né? Nós estamos sendo aqui instrumento, né, para que possamos exatamente o quê? Discutir, refletir sobre a realidade de um tema que consideramos de muita relevância para o Brasil. Nós estamos tratando aqui de uma categoria, segundo os dados do IBGE de 2009, de cerca de 10 milhões de brasileiros, a maioria, inclusive, mulheres, que vivem direto ou indiretamente, né, da produção artesanal no país. Segundo também o IBGE, cerca de 8,5 milhões de brasileiros fazem do artesanato o seu pequeno negócio, movimentando mais de 54 bilhões por ano. Há ainda, né, uma avaliação de que esse número pode ser até maior, dado o alto grau de informalidade que há no setor exatamente da questão do artesanato. E algo que eu queria destacar aqui é o seguinte, como é que uma categoria como a do artesão, né, repito, com essa dimensão, né, que eles representam em todo o país, com o apelo que tem do ponto de vista de uma atividade geradora de emprego, geradora de distribuição de renda, e essa categoria até hoje não tem a sua profissão regulamentada, né? Isso é inconcebível, isso é inaceitável. Nós vivemos cada vez mais os tempos de afirmação dos direitos sociais. Cada vez mais, né, nós queremos avançar rumo, né, a uma nação civilizatória, uma nação que, acima de tudo, né, reconheça e assegure, né, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos cidadãos e cidadãs. Então, eu espero, Isabel, que um dos desfechos mais propositivos que esta audiência de hoje tenha seja exatamente a gente contribuir para fortalecer o movimento no que diz respeito à aprovação do projeto de lei que tem por objetivo regulamentar exatamente a profissão do artesão. Aliás, projeto de lei esse que já foi aprovado pelo Senado. O Senado realmente já fez o seu dever de casa. Foi o projeto de lei 7755 de 2010, que foi exatamente aprovado. O projeto de lei se encontra exatamente agora em tramitação, encontra-se em análise na Câmara dos Deputados. O relator, que é o deputado... O relator está sem relatoria. Foi indicado Simone Morgado, mas... Não, eu sei, mas nós vamos ter, inclusive, audiências hoje também com os deputados na Câmara. Com o deputado Júlio César, né?
vamos ter audiência, porque o projeto de lei, conforme eu acabei de mencionar, encontra-se exatamente em tramitação na Câmara dos Deputados. Portanto, né, repito, um dos objetivos desta reunião é exatamente desta presente audiência, a gente contribuir para fortalecer o movimento, para que o Congresso Nacional faça o seu dever de casa, complete a lição, porque ele já foi aprovado no Senado e agora falta ser aprovado na Câmara, e aí a gente tenhamos exatamente a legislação que trata da regulamentação da profissão do artesão, se Deus quiser, aprovada, para que a presidenta Dilma possa sancioná-lo ainda este ano. Bom, mas dando continuidade aqui às nossas considerações, quero ainda acrescentar que, na verdade, a história do artesanato confunde-se com o início da civilização. O artesão é um artista que expressa sua criatividade e identidade cultural em trabalhos manuais. Por isso, é personagem essencial na preservação da cultura local. No Brasil, trata-se de uma atividade, em geral, familiar, muito presente nas regiões mais pobres, em que os artesãos tiram de sua produção o sustento de suas famílias. Dados do SEBRAE indicam que 77% dos profissionais do artesanato trabalham em casa. Nos últimos anos, especialmente na região Nordeste, o artesanato tem se expandido em ritmo acelerado e vem se sobressaindo com uma atividade econômica de grande potencial de crescimento e fonte geradora de emprego e renda. A forte vocação turística dos estados atrai para o estado turistas nacionais e estrangeiros. Aí, isso somado à infinidade de matérias-primas disponíveis e à rica cultura do nosso povo, faz com que a região seja altamente favorável ao surgimento de polos de desenvolvimento artesanal. O meu estado, nosso estado, né, Márcia? Por exemplo, o Rio Grande do Norte, a exemplo de todo o Nordeste, né, tem uma vocação extraordinária para o artesanato, seja na área cultural ou de trabalhos manuais, etc. O Rio Grande do Norte, por exemplo, é rico em matérias-primas para o artesanato de fibras, como a palha da carnaúba, o sisal, a palha de coqueiro, o junco, o cipó. Há muito artesanato em barro também. Na região do Siridó, lá no meu estado, uma das maiores fontes de renda lá nessa região refere-se exatamente à venda de tecidos bordados. Eu acho que vocês já ouviram falar nos bordados de Caicó, né? Que são belíssimos, lindíssimos, né? Os bordados de Caicó, que foi uma técnica produzida pelos portugueses no município lá de Caicó, e cerca de 70% das mulheres lá de Caicó, da região do Seridó, dedicam-se a essa atividade. Apesar de toda essa diversidade, apesar de toda essa riqueza, né, de todo esse potencial que tem, repito, o artesanato, infelizmente, ele ainda é visto muito mais como uma ocupação social do que como uma atividade geradora de trabalho e renda. Valorizar o artesão é valorizar o país, pois essa atividade estimula não só a manutenção de uma cultura regional e a identidade cultural brasileira, como também o turismo e a própria economia. Por essa razão, temos que buscar um caminho sólido de desenvolvimento para o artesanato e o artesão. Temos que investir em políticas públicas que tenham como foco a promoção dos produtos locais e o desenvolvimento de uma identidade para os nossos produtos, sempre tendo em mente que não importa somente o produto, mas principalmente o bem-estar de quem está produzindo o artesanato. A regulamentação da profissão do artesão, como já mencionei, está prevista no PLS 136 de 2009, já aprovado pelo Senado, e que atualmente tramita na Câmara como PL 7755/2010. A proposta, ou seja, o projeto de lei que agora está na Câmara, prevê a atividade profissional do artesão, estabelece diretrizes para as políticas públicas de fomento ao artesanato, institui a carteira profissional das categorias, além de autorizar o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Artesanato. A proposta que se originou no Senado, ao mesmo tempo que reconhece o trabalho do artesão, estabelece diretrizes para políticas públicas que fomentem a política do artesanato como profissão, levando em conta seu perfil de atividade cultural e econômica. Hoje, as políticas de governo para a área de artesanato estão a cargo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, por meio do PAB, o Programa do Artesanato Brasileiro. O que pretendemos nesta reunião é ouvir, viu, Isabel, as reivindicações dos artesãos, as críticas e as sugestões sobre as atuais políticas e dialogar aqui com o poder público, com o intuito exatamente, né, de
abrir um canal de debates para a gente avaliar as políticas mais efetivas para essa categoria. Incentivar a produção artesanal, considerando as vocações regionais do país, ao mesmo tempo em que nos trará retorno econômico por meio da geração de emprego e renda, servindo também para preservar nossas culturas locais. Para isso é necessário que as políticas públicas incluam a valorização do artesão com ações que contribuam para elevar o nível cultural e profissional desses artistas e ajudem a criar uma mentalidade empreendedora por meio da qualificação dessas pessoas para o mercado competitivo. Na verdade, o que nos moveu para a realização desta audiência pública na condição de legisladora, de representante do povo, tanto a mim como o senador Douglas, foi a possibilidade de trazer para esta casa os anseios, as esperanças e os sonhos de nosso povo. E o sonho dos que, com suas mãos, tecem com tanto carinho, com tanta dedicação, o artesanato brasileiro. Simplesmente que tenhamos políticas públicas efetivas que possibilitem não só melhorar a produção e a qualidade de vida do artesão, mas, sobretudo, que o artesanato deixe de ser visto apenas como ocupação social e passe a ser respeitado como uma importante atividade econômica do país que gera tanto trabalho quanto renda.